Costa, caros colegas senadores, todos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado, eu queria, antes de mais nada, agradecer a acolhida que tive na cidade de Rancharia, no interior de São Paulo, onde ontem, acompanhado de autoridades do governo de São Paulo e que trabalham numa cooperação de transferência de tecnologia França-Brasil, nós tivemos o privilégio de estar presente em Rancharia, inaugurando 2 unidades pilotos de desenvolvimento de tecnologia visando o aproveitamento de energia solar e o desenvolvimento de placa fotovoltaica. E eu, como ex-aluno da Escola Agrícola, fiquei emocionado, fiquei muito feliz de ter voltado a uma cidade que me acolheu no final dos anos 70 e que ali, naquela escola, com aquela sociedade, com aquele povo, eu peguei as primeiras lições que me apontaram o melhor caminho para conduzir a minha vida. Então, de coração, queria agradecer a todas as autoridades, a direção da escola, os alunos e aos amigos bons e queridos da minha especial rancharia. Senhor presidente, eu venho à tribuna para falar de algo que entendo seja muito especial para o nosso país. E nesse plenário e no plenário da Câmara tivemos um debate durante muitos anos visando elaborar o novo Código Florestal Brasileiro. E a mim e ao senador Luiz Henrique coube a relatoria aqui nessa casa. Mais que isso, coube o desafio de procurar pacificar um debate acirrado, radicalizado, de ambientalista de um lado, ruralista de outro. Como se o meio ambiente fosse algo, um divisor de água entre os que produzem e os que preocupam com sua preservação. Fizemos muitas audiências, debatemos, estudamos, ouvimos, e, principalmente, buscamos inspiração nos 2 lados, tanto em quem produz, quem quer terra para plantar e produzir e criar, como também naqueles que fazem da sua vida ou da causa ambiental a sua causa de vida. O certo é que, passados 2 anos da aprovação da lei, que foi, no meu ponto de vista, aperfeiçoada pela presidenta Dilma, quando ela, de maneira adequada, auxiliada pela ministra Isabela Teixeira, fez ainda algumas alterações que entendo, de algum jeito, aperfeiçoaram a proposta que saiu do Congresso, com vetos e com a medida provisória, e a presidenta Dilma conseguiu valorizar e dar um tratamento ainda mais diferenciado para o pequeno proprietário rural brasileiro, o pequeno produtor, o agricultor familiar. Me refiro à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, o novo Código Florestal Brasileiro. Com justa razão, os que se preocupam na defesa do meio ambiente cobravam o decreto presidencial regulamentando o novo código ou parte dele e criando as condições para a instrução normativa que deveria ser editada pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Por outro lado, setores radicalizados, ligados ao ruralismo brasileiro, procuravam espaço e brecha para fazer valer suas teses. A última tentativa era de trocar os títulos de propriedade por matrícula. E isso implicaria e seria de grande dano ao novo Código Florestal Brasileiro. Isso significaria uma mudança enorme, tendo em vista que as propriedades brasileiras hoje, elas alcançam um número de não mais que
5,6 milhões de propriedades rurais. Já o número de matrículas implicam em 70 milhões de matrículas. E uma alteração como essa significava uma anistia, significaria uma maneira de burlar o novo Código Florestal brasileiro. Uma matéria reproduzida no jornal Valor Econômico, que peço, inclusive, senhor presidente, que possa ser transcrita para os anais do Senado Federal, traz algumas posições que entendo devo repetir aqui da tribuna. O embate entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e Pecuária cessou com a fala da presidenta Dilma na exposição de Zebus, quando ela tornou público que tinha assinado o decreto e também tinha acolhido da maneira que saiu do Congresso e as orientações também estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Penso que os avanços visando dar segurança jurídica, condição de trabalho para os proprietários já estavam colocadas na lei. Qualquer outra tentativa é querer, sim, fazer um mau uso de uma lei boa, que não é a ideal, não é o código dos meus sonhos, mas é uma lei boa para o Brasil. A presidenta Dilma, eu queria aqui cumprimentar pela coragem de fazer com que esse decreto possa estar em vigor. E ela tem, sim, o que comemorar no seu governo, porque ela rompe com o pessimismo e estabelece a implementação do novo Código Florestal Brasileiro, que é, sim, algo fundamental para estimular ainda mais a produção agropecuária brasileira e a criação, e para garantir a segurança jurídica que os produtores tanto buscavam. Mas o novo Código Florestal Brasileiro também inicia uma nova etapa no nosso país. Vamos deixar de contar a destruição das florestas e vamos começar a ter, realmente, pela primeira vez na história do Brasil, a recomposição de florestas que são frutos do desmatamento em áreas ilegais, ou seja, áreas perdidas dentro das reservas legais e das áreas de preservação permanente vão começar, sim, a ser recuperadas no Brasil. Faço aqui a reprodução de um trecho da matéria do Valor Econômico que traz uma posição de uma pessoa, de um advogado que respeito muito, que é o Raul do Vale, do Instituto Socioambiental, o ISA. Ele fala, é preciso esperar pelo conjunto da obra. Claro, os ambientalistas todos, e graças a eles é que tem um melhor equilíbrio de força, estão querendo sim a recomposição de floresta, mas não tenho dúvida que agora vamos iniciar. Um especialista nas discussões em torno do novo código, que inclusive me ajudou durante um bom período na elaboração do Código Florestal. Em um quadro onde alguns setores do ruralismo queriam jogar o CAR para 2015, a apreensão da sociedade e a aliança com os setores mais responsáveis do agronegócio conseguiram convencer a presidenta Dilma a dar um pontapé inicial no processo, comentou Roberto Esmeraldi, outro ambientalista, diretor do Amigos da Terra. A presidenta Dilma poderia ter assinado o decreto 8.235, que versa sobre os programas de regularização ambiental na surdina, sem reforçar o constrangimento ou até algum tipo de desentendimento relativos à não implementação do Código nesses 2 anos que passaram. Mas a presidenta Dilma divulgou e fez essa apresentação do novo CAR. Todos os proprietários rurais do país terão 1 ano para aderir ao programa e iniciar a verdadeira regularização de suas propriedades. Então, eu queria aqui cumprimentar a presidenta Dilma por ter, na abertura oficial da Exposebu, ter feito ali o comunicado do seu decreto que garante a implementação do novo Código Florestal
com as regras para o CAR. E eu queria também, senhor presidente, aí pedindo só um tempo. Não, eu... O meu pronunciamento. Obrigado, senador Mário Couto. Já usei meus 10 minutos e pelo menos mais uns 2 ou 3 minutos para que eu possa concluir. E não tenho dúvidas que o Brasil, a partir de agora, tem um instrumento mais forte, mais adequado para fazer com que o mundo entenda que a decisão do Brasil de mudar a agenda negativa de desmatamento e de destruição para uma agenda de pacificação entre a defesa do meio ambiente e o fortalecimento da produção é para valer. O que interessa é que agora vamos para um programa de recuperação ambiental. O cadastro é o primeiro passo para isso, afirmou a ministra Isabela Teixeira. O Brasil tem cerca de 5,6 milhões de propriedades. A expectativa do governo é que em um ano todas as propriedades passem a ter sua informação incluída no único sistema de informatizado. O Brasil já adquiriu todas as imagens de satélites necessárias e agora cabe ao trabalho dos estados. Alguns estão procurando fazer a sua maneira. O governador do Acre foi o primeiro estado a iniciar a implantação do CAR. E eu queria então, senhor presidente, concluindo, dizer que esta semana ainda, há poucos dias, a revista Science publicou estudo que avalia o impacto do novo Código Florestal. E eu fico orgulhoso de poder dizer que agora saímos daquele debate que expressava muito mais as posições antagônicas do que a tranquilidade para tratar de um tema tão caro, tão especial como o nosso. Aqui nessa matéria da SAIS, especialistas, que é a mais importante revista do mundo que trata de temas como o ambiental, eles tratam exemplo de que nós tínhamos uma área de recuperação de 50 milhões de hectares e que isso foi reduzido para 21 milhões de hectares. Mas é bom que se diga, essa redução que é verdadeira, ela é uma conquista enorme. Se nós recuperarmos 15 milhões de hectares daquelas desmatadas em áreas não permitida por lei, é uma vitória fantástica. O Brasil, em 500 anos, plantou pouco mais de 5 milhões de hectares. E nós estamos falando na recuperação de 15 milhões de hectares. E isso é a verdade que está aflorando. E fazendo isso de uma maneira a dividir, separar os pequenos proprietários, os agricultores familiares, que vão poder seguir trabalhando nas suas pequenas propriedades e dar uma condição para os médios e grandes para que eles possam fazer essa recomposição através do PRA, o Programa de Regularização Ambiental, com o tempo necessário e sem a despesa que alguns falavam que teríamos. Então, eu faço esse registro, cumprimento a ministra Isabela, vou voltar esse tema em outro momento, mas acho que é muito importante, no meu caso, que tive o privilégio e a honra de ser relator do Código, dizer que é importante ver a comunidade científica através da revista Science, é importante ver a posição da ministra Isabela Teixeira e de ambientalistas brasileiros reconhecendo que a implementação do CAR, que agora tem a instrução normativa, já também baixada pela ministra Isabela Teixeira, a instrução normativa que foi publicada hoje no Diário Oficial, dia 6 de maio, a instrução normativa número 2, que conceitua todos os temas do novo Código Florestal e orienta aqui e traz as normativas visando a implementação do cadastro ambiental rural. Dessa maneira, o Código Florestal brasileiro começa a se tornar realidade e definitivamente vamos ter recomposição de florestas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a tolerância e a compreensão, inclusive dos colegas aqui presentes, mas acho que esse é um debate que nós tínhamos que fazer, entendendo que o Brasil, que era um dos países que tinha uma das maiores emissões de gases de efeito estufa, que levam à mudança climática, mudou de posição, é hoje
nesse governo da presidenta Dilma, temos os 3 menores índices de desmatamento. Eu cumprimento a ministra Isabela Teixeira por isso, a presidenta Dilma por isso, mas também os produtores rurais que ganham consciência e começam a ver que o meio ambiente é o mais importante aliado que o produtor pode ter. O equilíbrio entre cuidar da água, cuidar dos recursos naturais, da nossa biodiversidade, são fundamentais para que tenhamos maior produtividade e maior produção. E o país que mais produz alimento do mundo, o segundo em produção de alimentos do mundo, que é o Brasil, e que certamente no tempo será o primeiro, precisa ser uma referência ambiental e no aspecto da produção. E é isso que, com a implementação do novo Código Florestal, teremos. O Brasil sendo uma referência ambiental para o mundo e também o maior, e criando as condições para ser o maior produtor de alimentos do planeta. Muito obrigado, presidente.